Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse dia que nos deste, Pai. Te adoramos, meu Deus, pelo privilégio de mais uma noite, Senhor, de domingo. Reunimos-nos na tua casa para juntos, ó Pai, louvarmos, bendizer e glorificar o teu nome. Senhor, nesta noite nós somos gratos a ti, Senhor, pelo dom da vida. Somos gratos, ó Pai, pelo ar que respiramos. Somos gratos, Senhor, a ti, porque sabemos, ó Deus, que em todo o tempo, Senhor, o teu cuidado tem sido bom para conosco. Senhor, eu quero pedir, Senhor, a ti nesse momento, que o Senhor possa, ó Pai querido, abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, oferecer a ti nesta noite o nosso culto racional, que preparamos, ó Pai, ao longo deste dia de domingo, Senhor, para neste momento, Senhor, podermos nos entregarmos a ti, Senhor. Ó Deus, em gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito sobre nós. Pai, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, Senhor, que aqui está, Senhor. Aqueles que ainda não chegaram, mas estão a caminho da tua casa. Que o Senhor possa trazer em paz, debaixo da tua graça, da tua proteção. Senhor, que esse momento, Senhor, nós possamos, Senhor, viver a tua plenitude. Como diz, Senhor, o evangelista João, Senhor. Ó Deus, que esta graça sobre graça, Senhor, seja multiplicada sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que esta graça, Senhor, que nos envolveu, que esta graça, Senhor, que nos abraçou, que esta graça, Senhor, que não olhou para as nossas limitações, para os nossos pecados, mas essa graça que nos amou primeiro. É por isso, Senhor, que neste momento nós nos encontramos aqui diante do teu altar. Pai querido e amado, nós queremos colocar diante de ti nesta hora as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tempestades, ó Pai. Ó Deus, as nossas ansiedades, queremos lançar no teu altar, Pai, para que, Senhor, possamos ser cheios da tua graça, esta graça, ó Pai, Jesus, que nos alcançou, graça que é o teu favor imerecido. Senhor, eu quero pedir a ti nesta noite, Senhor, fala conosco, através, Senhor, dos hinos que serão entoados, através, Senhor, querido, da tua palavra que será ministrada aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos ser reabastecidos para mais uma semana, ó Pai, pois hoje é o primeiro dia da semana, mas queremos profetizar, Senhor, sobre os demais dias, sobre a vida da tua igreja, a tua bênção, a tua proteção, em o nome precioso de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos adorar esse hino, esse louvor. Mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado, mais um culto de adoração a Ele. Caminhar.
Quero da igreja.
Glória. Aleluia. Nosso hino da número 198. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha dor assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha dor assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas de mim. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos perder. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o pecador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha dor assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá. É que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha dor assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Mas bom, Senhor. Oh, glorifica a Deus. Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja, amém? Amém. Graças a Deus estamos aqui nessa noite. Nada mais, nada menos para nós podermos ofertar ao Senhor o nosso melhor. Fazer ao Senhor o nosso culto racional. É para Ele. É por isso que nós saímos do nosso lar. Para nós podermos adorá-los. Para nós podermos agradecer ao Senhor. E é por isso que eu estou feliz nessa noite. Porque eu tive essa oportunidade. Muitos não acordaram na manhã deste dia. Muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos. Mas nós estamos aqui. E nós podemos agradecer ao Senhor por isso. Amém? Estou feliz também. Porque a parte da minha família está aqui. Eu gostaria de poder
a apresentar o meu sobrinho, o Gustavo, né? O Gustavo está junto com a sua esposa, a Isabela, que logo vai ter o nenenzinho, está lá, é o Theo, lindo, né? Crescendo cada dia, e já quero sair. Aleluia por isso. Meu filho Maxwell, né? Os irmãos muitos já conhecem, e a minha nora, né? A Larissa. Deus abençoe, né? Como a igreja quer receber os nossos irmãos. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos quiserem. Seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Aleluia. 2025. 2025. Um ano da plenitude de Deus. O ano da plenitude de Deus. Para a sua vida. Para a sua vida. E a sua família. E a sua família. Eu viverei o milagre na minha vida e na minha família. Eu viverei o milagre na minha vida e na minha família. Eu viverei o melhor de Deus. Eu viverei o melhor de Deus. Na minha vida e na minha casa. Na minha vida e na minha casa. Aleluia. Eu viverei o cuidado de Deus. Eu viverei o cuidado de Deus. Na minha vida. Na minha vida. Porque esse ano. Porque esse ano Será o ano da plenitude de Deus. será o ano da plenitude de Deus. Para mim. Para mim. Para você. Em todas as áreas de nossas vidas. Amém. Você pode pegar na mão do seu nome e dizer: você é abençoado em nome de Jesus. Você é abençoado em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos num ambiente de fé, um ambiente de que quem acredita, né? A palavra do Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Interessante que o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele sempre será e sempre foi e sempre vai agir a favor dos seus. Um Deus imutável. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é garantia, amados. Tudo que está na Bíblia, tudo que Deus fez, Ele pode fazer grandes coisas ainda mais na vida dos que creem. Mas a nossa fé precisa ser estimulada. Converso com a minha esposa diariamente. Deixa a sua Bíblia aberta rapidamente em Lucas capítulo 10. Eu quero ler apenas 3 versículos: o 25, o 26 e o 27 e o 28. 4 versículos. Porque eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos estimular a nossa fé. Não é somente crer, porque a palavra do Senhor diz assim, ó: você crê, faz fé, porque o diabo crê e treme os demônios. Então, nós precisamos ir além disso, transformar a nossa vida com a fé, com a alegria no Senhor em nossas vidas, na prática. Deixa eu ler aqui, que os irmãos vão entender o que Deus está falando. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim, a epígrafe: o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Veja bem, certo homem, um advogado, um conhecedor das Escrituras, e às vezes eu e você somos esse certo homem, queremos colocar Deus à prova em algumas coisas. Às vezes eu e você questionamos muitas coisas que acontecem nas nossas vidas e acabamos murmurando e questionando a Deus no seu grande poder
Quem é eu e você para questionar ou dar algum conselho para o Senhor? Tudo Ele sabe e tudo Ele faz. Nós precisamos entender que Deus é soberano e faz tudo aquilo que lhe apraz. Nós precisamos analisar a nós mesmos e nunca colocar Deus à prova. Por quê? Porque Ele já provou o seu amor por nós. Que prova aí você podemos colocar a Deus se Ele entregou o seu único filho para mim e para você? É um Deus que eu e você precisamos se render a Ele. E quanto mais nós se rendemos a Ele, mais nós se enchemos da presença dEle. A palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Um coração diante dEle que se derrama e fala: ó Senhor, me ajuda, sou um pobre pecador. Mas esse homem aqui não. Ele quis colocar um jeito diferente, Jesus aprova. E ele diz assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu amo isso. Tem pessoas que sabem até orar, sabem até como chamar a atenção de Deus. Ele não veio pedir prosperidade, não veio pedir uma porta aberta, não veio pedir algo semelhante para si mesmo, não. Ele veio pedir algo que o Senhor tem para mim e para você, a vida eterna. Ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E às vezes não é a pergunta para mim e para você esta noite: o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que nós precisamos fazer para o reino de Deus já está fluindo em nossas vidas? O que nós precisamos fazer para a plenitude de Deus que foi dito aqui pelo nosso irmão ser real na nossa vida? Eu e você precisamos fazer algo. É somente crer, um pouco a mais do crer. Preste atenção. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você entende? Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, ó: o que você precisa e eu preciso para mudar de vida está na minha mão, está na sua mão hoje. Mas a questão é como você lê e depois como você entende. Porque se eu ler errado, não vou ter o resultado. Se eu entender errado, também não vou ter o resultado. Então eu preciso ter um cuidado para ler palavra por palavra, vírgula por vírgula, depois me esforçar para ter um entendimento correto, para obter aquilo que eu quero. Porém, no 26, então, Jesus disse: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você entende? E isso ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Ei, ele leu corretamente e entendeu corretamente. Você acha que Jesus bateu palma para ele? Você acha que Jesus falou para ele: meu filho querido, já está preparado o céu para você? Não. Jesus é muito verdadeiro. Tem algo que Jesus é verdadeiro. Ele não se dá com a mentira e nem com a hipocrisia. Porque no 27 diz isso. E isso ele respondeu. 28, desculpa. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, meu filho. Mas não se alegre. Faça isso e você viverá. O que o Senhor está dizendo? Tem muitas coisas na minha e na sua vida. Nós precisamos praticar. Eu li uma frase, pastor, que me bagunçou hoje de manhã no meu devocional. Dizendo assim, estava lendo, e a autora dizendo assim: você, que gosta de orar em voz altiva, verbalizando os seus pensamentos, cuidado. Assim, a verdadeira oração que Deus se agrada é a oração que você fala e é responsável pelas suas palavras. Ou seja, você ora o que vive. Amados, vou parar de mim, tá? Não quero contar ninguém não. Eu falei: Senhor, perdoa a minha hipocrisia. Como que eu posso, Senhor, orar para o Senhor abençoar o meu irmão
mas quando o meu irmão está perto de mim, eu não vou com a cara dele. Como que eu vou orar, Senhor, para que o Senhor abra a porta, mas quando o meu irmão está perto de mim, eu falo, Deus tem que tratar mesmo. Aí é arrogante. Eu falei, Senhor, me ensina a ler a sua lei, a entender corretamente e praticar, porque a palavra do Senhor nos garante, faça assim e viverá. Tem vida para mim e para você esta noite. Eu e você precisamos fluir, estar contente. Eu falo isso para minha esposa, mas levanta cedo, as nossas emoções nos enganam, amado. Tristeza, cansaço, isso nos engana. Mas nós temos que decidir estar alegre no Senhor aqui. Mas não só estar alegre no Senhor, se sentir alegre, se sentir contente. Quando as emoções virem, tristeza, angústia no seu coração, desânimo, você se analisar e falar, olha o que eu estou sentindo, eu preciso lutar contra isso. Isso não pertence a Deus. Estava voltando do serviço, meus irmãos, é uma jornada sempre de extrema para cá, e o Senhor tratando comigo, e eu vi no caminho que eu faço, uns moradores de rua fizeram uma cabana. Um dia estava frio, e eles ali, eu olhei, entristeci meu coração. Falei, o Senhor não fez o ser humano com esse propósito. O Senhor o criou à sua imagem e semelhança, e aqui está separado dessa sociedade. Senhor, e eu passo e faço vista grossa. Estava no meu serviço, mas eu não passo, eu não parei e falei, tudo bem, precisa de alguma coisa? Porque se eu perguntasse se precisa de alguma coisa, ele estava precisando, sim ou não? Amém, amados? Mas eu fui embora. Eu falei, Senhor. Aí automaticamente, meu irmão Gui, eu falei, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Coloca em minha boca. Coloca em mim, eu analisar a mim mesmo e ver a hipocrisia que está às vezes no meu coração, no seu coração. Nós precisamos ser transformados, amados. Nós vivemos num tempo que é cada um por si, Deus por todos. Nós estamos numa luta, numa labuta de ter vitória, de ter conquista. Mas essas coisas vão passar. Há coisas para o reino que é diferente de coisas materiais. O reino busca caráter, dignidade, verdade, sinceridade. É isso que o reino é em nossos meios. Nós precisamos mudar nosso modo de pensar. E eu fiquei contente, porque eu analisando, eu falei, Senhor, se eu sou feito à sua imagem e semelhança, vejo grandemente em mim o mal que eu não quero ter. Lembro da passagem de Paulo, quando eu penso em fazer o bem, já vejo o mal que está em mim. Essa luta é diária. Mas não perca a peleja, amados. Vence você mesmo, que está em nós. Eu falei para minha esposa hoje, o erro nosso é que a gente quer materializar Jesus como ser humano. Pessoa palpável. Ele é Deus, Ele habita no coração de cada um. Ele pode manifestar hoje dentro de você. Aleluia. Pelo Espírito Santo. Ele pode te tocar, quebrantar. Ele pode fazer você sentir algo que altera esse mundo não pode fazer você sentir. Aleluia. Ele que te dá perdão. É Ele que enche o seu coração e você olha para o seu inimigo. Eu falo, eu te perdoo. Vai em paz. É Ele, não é eu e você. É Ele. Ele está aqui. Ele quer encontrar um coração. Aleluia. Clamando por Ele para habitar esta noite. Ele quer fazer eu e você sentirmos hoje algo que muitas das vezes eu e você não estamos sentindo mais. A satisfação de falar que somos cristãos. A satisfação de falar, eu sou de Cristo. Cristo é meu e eu sou dele. A satisfação de dizer, Ele me ama. Aleluia. E eu poder retribuir. Eu também te amo, Senhor. Pelo que fez isso. Você pode dizer para o Senhor, eu te amo. Não é feio. Não é vulgar.
não é careta, é para quem tem comunhão. A minha esposa já termina a minha fala, ela acordou hoje tão contente, segundo ela, de um sonho que ela teve. Eu falei, eu sei, aleluia. Ela falou, amor, nós ficamos conversando sobre fé, sobre demonstração, sobre o verdadeiro amor. Eu sonhei, vou falar nas minhas palavras, que a gente estava conversando e você conversava comigo, os seus olhos se enchiam de lágrimas e de emoções, e ela falava, amor, eu vi, eu pude ver o como você me ama, porque eu estava se expressando no amor para com ela. E ela, nesse sonho, conseguiu medir, não sei como, mas que o meu amor por ela é muito grande. E ela ficou maravilhada, ela sorria. Você conhece sua mãe, né, André? Ela olhava para mim e sorria com os olhos cheios de lágrimas, né? Eu olhando para ela, aí ela falou assim, amor, o que você vai falar? Que eu estou assim porque eu estou sendo beneficiada, né? Aí eu dando risada, chegou, sentou, coisa linda. E é isso que Deus ele quer fazer. Às vezes, amado, o nosso amor está encoberto. Sabia disso? Dentro de casa. Com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso tio, com a nossa tia. A gente ama, mas nós deixamos encoberto. Vamos colocar isso para fora pela misericórdia de Deus. Aleluia. Transformar de amor e dizer verdadeiramente, eu te amo. Verdadeiramente eu estou satisfeito em te amar. Aleluia. Porque o amor, amados, é bom. O amor é verdadeiro. O amor ele suporta. O amor é guerreiro. O amor não abre mão. O amor é para todo momento. O amor não negocia. Aleluia. O amor vai de um acidente para o outro. Aleluia. Igual um dia quando meu filho casou e eu falei, eu não sei para onde você vai com a sua esposa, aonde você vai morar, mas existe um número de emergência. Se você for para o outro lado do mundo, lembra que você tem um pai, e se ligou, ô pai, eu preciso de você, eu estou lá. E não é assim. Isso não é família, e Deus é assim também. Amém, amados? Aleluia. Palavra simples de reflexão, mas que nós possamos amar. Aleluia. É simples, amar. E o amor é praticado. O amor é demonstrado. O amor é visto. Já viu os olhos de um apaixonado? Já viu? Quando vai se encontrar com a namorada? Nem viu, mas já está se arrumando. Não é verdade, tia? Já está tudo. Por que é? O amor é assim. Que eu e você possamos amar verdadeiramente. Porque o Espírito Santo do Senhor derramou em nossos corações o amor de Deus. Então você tem amor, eu tenho amor, porque Ele derramou em nós. Amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Então vamos ouvir Deus. O Guilherme vai estar ministrando a palavra do Senhor nos nossos corações. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, ó, você está feliz? Pergunta. Agora você responde. Agora está feliz? Agora fala assim, e Jesus está feliz com você? Responde também. Responde também. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria sempre poder ministrar a palavra. É uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem ensinado. E na mensagem de hoje, eu quero que você abra já sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 46, nós vamos ler do 46 até o 49 agora. É uma mensagem que eu até falei ali com a minha mãe, nossa mãe, essa mensagem é um pouquinho, nossa, bem chata assim, bem cajada assim, sabe? Eu nunca, talvez seja a minha primeira experiência com uma mensagem um pouco mais, que feriu muito meu coração essa mensagem, sabe? E eu espero que fira seu coração também, entende? Porque
O Senhor deseja que a gente amadureça, o Senhor deseja que a gente cresça. Mas é aquela dor de crescimento, né? Quem faz academia, quem não faz academia não sabe o que é falar assim, é gostoso sentir a dor. Quem não faz academia não sabe. Como assim é gostoso sentir a dor? Mas quando você faz academia, você sente o músculo crescendo, você fala, é uma dorzinha gostosa, sabe? E esse tipo de dor que eu espero que o Espírito Santo nos conduza hoje, é para que a gente entenda algumas coisas e para que a gente venha a crescer. Amém? Lucas capítulo 6, verso 46 vai dizer o seguinte: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche seus olhos, irmãos. Espírito Santo, nós oramos ao Pai nesse momento com coração grato. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, abra os nossos ouvidos. Pai, que o nosso coração seja um solo fértil, Pai, para a sua palavra. Que a sua palavra, ela pouse em nosso coração e crie raiz. Em nome de Jesus, Pai, se o inimigo está tentando distrair alguém, se o inimigo estiver lançando dardos no meio da mensagem na mente de alguém, que esses dardos caiam por terra, mas que a gente possa, Pai, receber a plenitude da sua palavra nessa noite. É isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje eu não acredito que a gente viva uma crise de conhecimento. Nós acabamos de falar aqui sobre uma parábola muito conhecida, aquele que edifica a casa na rocha, que edifica a casa na areia. E Jesus fala o seguinte: aquele que ouve meus ensinamentos e pratica, ele se assemelha ao que está edificado sobre. Aquele que ouve e pratica, ele se assemelha a quem está na rocha. Esse ouvir, nós podemos falar que é sobre um conhecimento, certo? Ele tomou o conhecimento de alguma coisa. Agora, tem uma outra pessoa que também ouviu, só que esse não praticou. E esse é semelhante àquele que fundou, né, colocou os alicerces da sua casa numa areia. E hoje nós não temos dificuldades com ouvir, talvez. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Principalmente nós como brasileiros, né? Nosso país ele foi colonizado baseado no cristianismo, não é verdade? Por exemplo, todo mundo aqui, eu sou de uma geração que já nasceu evangélico, mas se você é a primeira, sei lá qual geração, alguém tem católico na sua família. E se você for puxando para trás, tem um cristão na sua família. É difícil você encontrar qualquer brasileiro aí na rua que não tenha no mínimo uma conexão com uma avó crente do rock que ora. Todo mundo vai ter alguma coisa relacionada a Jesus. Então, conhecimento não nos falta. Hoje você pode ir na internet escutar Hernandes Dias Lopes. Meu Deus, aquilo lá, nós estávamos falando sobre memória de celular. Eu falo assim, eu sou 100 megas. Hernandes Dias Lopes é 1 tera de conhecimento. Ele, meu Deus, é um privilégio poder ver ele. O Eliseu Rodrigues, meu irmão gosta bastante. Você vê tantos pastores que a gente pode acessar a internet, aprender alguma coisa diferente. Conhecimento não nos falta. Estrutura também não. Estrutura não nos falta. Hoje nós temos lugares para poder abrir a porta e fazer um culto. Hoje nós podemos ter. Isso aqui é uma bênção, irmão. Nossa, para quem está aqui lá ficou melhor ainda, né? Para quem canta. Não é verdade? Olha como é bom. Eu não conheço o hino. Irmão, vou dar uma dica para vocês. Não existe, eu não conheço essa música. Quando tem isso aqui, ó. É só você escutar a melodia e vai cantando, irmão. Sabe, é uma coisa que, às vezes nós estamos aqui ministrando louvor, nós vemos os irmãos assim, ó. Irmão, é só ler aqui, meu irmão. Entendeu? Olha que benção. Hoje nós temos estrutura para louvar.
Hoje, se você não tem a sua Bíblia de papel, você tem um celular que você pode instalar uma Bíblia gratuitamente e você pode baixar a NTLH, a RC, NVI, você pode baixar qual tradução você quiser. Inclusive, para quem gosta de aprender inglês, você baixa a Bíblia em inglês, você já lê a Bíblia, já aprende as palavras. Estrutura não nos falta, irmão. Não nos falta, vamos lá, não nos falta conhecimento, não nos falta estrutura, mas eu vou falar uma coisa para você. Honestamente, eu olho assim, ó, vamos falar nosso contexto Brasil. Honestamente, eu olho para os irmãos, eu estou falando de mundo, estou falando de irmão de igreja. Eu não vejo um na rocha. Honestamente. Se eu olho assim, se eu começo a puxar na minha memória assim, todos os cristãos que eu já conheci, não de ouvir falar, de conhecer, de cumprimentar, eu não acho que todo mundo está edificado na rocha. Agora, a pergunta é a seguinte: se nós estamos na era que mais tem acesso à Bíblia, nós estamos na era que mais tem estrutura, por que ainda assim a gente não consegue estar edificado na rocha? Porque o nosso problema, irmãos, não é conhecimento, não é estrutura. Nosso problema é não praticar. Esse é o grande problema, sabe? Eu não estou muito feliz aqui não, porque aqui não tem a tela de LED que eu gosto. Irmãos, não é a tela de LED que vai te segurar. Não é a tela de LED que vai te segurar. Mas aqui o pastor fala de um jeito diferente. Esse pastor... Nossa, isso aqui eu já vi demais, tá? Vou falar para vocês. Não, eu estou indo para outra igreja porque ela é mais profundo teologicamente. Irmão, nossa, olha que lindo. Você é todo profundo teologicamente, por que você não chega para o pastor e fala: pastor, deixa eu ajudar a ensinar numa escola dominical, alguma coisa? Mas não é mais fácil falar o quê? Eu não estou no nível disso aqui, eu vou embora. Irmãos, o problema não é isso. O problema é que a gente não está praticando. Vocês estão felizes ainda? Irmãos, para quem gosta de anotar, não nos falta mais informações, nos faltam mais ações. É isso que verdadeiramente nos falta. O irmão Zé estava falando aqui sobre a questão do amor. Tem que ser praticado. Eu confesso que eu estava olhando assim, falei: Jesus, é isso mesmo que eu vou falar? Mas o irmão Zé falou assim sobre a prática. Eu falei: nossa, glória a Deus, é isso mesmo. É isso que Jesus quer falar com a gente. Então o tema dessa mensagem é ouvir e praticar. Diga para o irmão do lado: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Amém. Irmãos, eu vou ler mais uma parábola que ela se encontra em Mateus capítulo 21, verso 28. Eu gosto muito das parábolas, né? Você vê como Jesus ele tem uma sabedoria. Pra gente, eu acredito que pra gente é um pouco mais difícil de entender a parábola, porque primeiro que Jesus já falou que algumas coisas ele falava em parábola para que as pessoas não entendessem, né? Para ele poder explicar depois. Só que ele explicava de um jeito que fazia muito contexto para a época. E essa aqui é uma das parábolas que assim, não entende quem não quer. Não entende quem não quer. Vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 21, verso 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E esse outro filho respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam a Jesus: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Olha só que parábola maravilhosa, porque ela fala de 2 filhos. Um desses filhos, ele é mais rebelde. Ele é mais o João Vitor quando tinha 15 anos. Não vou, não quero, não vou. Mas no final ele sempre fazia. Entendeu? E eu posso falar que talvez eu seja um outro mesmo, que falava que ia e acabava não indo em nada. Não é verdade? Aí você fala assim: qual no final das contas, quem fez a vontade do pai? O que falou que ia fazer ou o que fez? O que fez. Então, irmãos, a obediência, ela não está relacionada a uma performance, mas ela está relacionada à ação e motivação. E nós vamos falar um pouco agora sobre o que eu chamo de obediência performática. Obediência performática. O que é uma performance, irmão?
é você fazer algo. Então, por exemplo, eu tô ministrando agora aqui. Ministrar é você falar da palavra de Deus, mas cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta de falar bem calmo, tem gente que gosta de ficar parado, tem gente que gosta de colocar o pedestal aqui e falar assim, qual que tá certo? Nenhum. Pregando a palavra tá tudo bem. Agora, a sua performance, o jeito que você faz aquilo, cada um vai ter seu estilo, tá certo? Mas o que é a obediência performática? E para mim, uma das melhores histórias para ilustrar a obediência performática é um episódio do rei Saul. Sabe qual é o episódio do rei Saul? Saul tá vindo ali de algumas batalhas. O Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Certamente todo mundo está situado nessa história. E ele tá vindo de uma sequência de batalhas e vencendo. E glória a Deus, aleluia. Ele estava vencendo tudo. Mas sabe uma coisa que estava acontecendo com isso? Junto com as vitórias, estava vindo o que? A glória para ele também. Falava, nossa, Saul está nos livrando de todo mundo. Glória a Deus, e glória a Saul também. E Saul estava, nossa, que legal esse negócio, né? Nossa, é legal ganhar a batalha. Aí beleza, estava chegando mais uma batalha. Samuel falou para Saul o seguinte: Saul, me espera um determinado tempo, que eu estou fazendo uns negócios. E assim, eles tinham o costume de fazer sacrifícios das batalhas. Ele falou: Saul, não faça sacrifício, espere eu chegar para nós sacrificarmos juntos, para vocês poderem fazer a batalha. Samuel pediu para Saul esperar um determinado tempo para poder continuar na batalha. Saul esperou o tempo? Esperou. Ele esperou. Está lá em 1 Samuel capítulo 13. Ele esperou o tempo que Samuel pediu. Só que aconteceu? Samuel não chegou na hora. Daí Samuel fez o quê? Eu fiz a minha parte. Eu esperei o tempo que ele pediu. Se ele não chegou agora, é ele que resolve as coisas dele. E eu fiz minha parte. Ele me pediu para esperar 7 dias. Eu esperei os 7 dias. Agora eu vou fazer o que eu quero. E o que ele queria? Sacrificar logo para poder fazer logo a guerra, para ganhar mais para ganhar mais reputação de novo. Isso é uma obediência performática. Ele obedeceu, mas na performance. Pediu para ele vir até aqui. Ele não estava com a motivação dele de agradar o Senhor. Ele estava com a motivação em outra coisa que nós vamos falar agora. Mas ele falou: até onde eu preciso obedecer para não manchar a minha reputação? Porque a obediência performática, ela é uma obediência parcial, que eu obedeço até onde me convém. Então, tem resquício de obediência. Lembra que nós falamos agora da casa edificada na rocha e na areia? Se a gente for pensar assim, da geologia mesmo, né? A areia é o quê? A areia é fragmento de rocha, não é verdade? A areia é o quê? A água vem batendo nas rochas e a rocha vai soltando casquinha, até que vira a areia que a gente conhece. Então, quando a gente fala, a gente pode pensar nessa parábola, né? A rocha é a obediência, é a verdade. A areia são fragmentos da verdade. Não, porque se fosse uma coisa muito errada, irmão, você é crente, você é evangélico, você não ia uma coisa muito errada, né? Agora, quando é uma coisa que parece... Então, Samuel pediu para esperar 7 dias. Eu esperei. Entendeu? Eu preciso estar no culto todo domingo. Eu estou no culto todo domingo. O pastor pediu para fazer tal coisa. Eu estou fazendo o que ele pediu. Mas onde está a verdadeira motivação do coração? Vocês estão entendendo? Então, a obediência performática, ela foca em obedecer para preservar a minha reputação. Não porque eu quero agradar ao Senhor. Então, essa obediência, que pode estar em mim, pode estar em você, é uma obediência do seguinte: até onde eu preciso ir para não manchar a minha reputação. Então é o seguinte: se para jovem, né, eu, por exemplo, eu cresci ouvindo assim, irmão, vou falar baixinho, né? Cadê? Eu falo normal. Olha lá do Tabuão, sábado à noite, não é lugar de crente não. Meu Deus do céu, irmão. Aí um dia que eu fui, sábado à noite lá com meus amigos para evangelizar, eu fiquei, tem uns caras bebendo aqui, mas meu Deus, eu pensei que ia estar os satanás no meio do lado aqui. Mas então a gente fica assim, não vai lá, porque se você for lá, mas beleza, aí o jovem não vai. Ele não vai lá. Só que lá no celular dele, dentro do quarto dele, ele fica vendo as coisas erradas do mesmo jeito. A obediência performática é o seguinte, lá, mas no quarto ninguém vê. A reputação ninguém mexe. Só que se ele for pro lago, a reputação vai mexer.
Então ele não está obedecendo porque ele quer estar em santidade, ele só não quer manchar a reputação dele. E quantas vezes nós estamos vivendo nisso? Nós estamos obedecendo porque queremos agradar ao Senhor, mas se eu não fazer isso aqui, vão pegar no meu pé. Se eu não fazer isso aqui, não sei o quê. Eu fui na Liberdade esses dias, semana passada, aquele bairro japonês lá em São Paulo, mó legal, gostei muito. E na hora que nós fomos almoçar lá, eu já tenho o hábito de usar hashi, mas eu nunca fui num restaurante que tinha aquelas comidas orientais. Aí eu perguntei pro moço, como eu como esse negócio? Ele, não, como do jeito que você quiser. Não, moço, me fala como eu como, eu quero comer do jeito certo, eu quero a experiência completa aqui. Me fala como eu como esse negócio. Eu queria a experiência completa? Queria. Eu também não queria que a galera olhasse pra mim, olha lá um caipira lá, comendo tudo errado os negócios. Então assim, a gente quer preservar a nossa reputação. Muitas situações estamos fazendo o certo. Será que é porque queremos o certo? Ou só porque queremos que nossa reputação fique manchada? Vocês estão comigo ainda, irmãos? Amém. Então, o que nós temos feito na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, estamos fazendo totalmente para o Senhor? Recentemente também conversei com alguns amigos meus, eles estão fazendo uma escola missionária aqui. E alguns deles foram para Londres, irmãos. E eu vou contar bem breve o que eles me contaram de lá. Eles falaram assim para mim, irmão, só deixa eu dar o contexto. O que é Londres? Londres é onde pregava John Wesley. Londres é onde pregava Charles Spurgeon. Londres é por onde passou John Smith. Esses nomes tudo. A igreja que nós conhecemos hoje é esses homens de Deus que ajudou a chegar onde está. Londres era um berço desse negócio tudo. Você fala assim, nossa, é uma cidade crente. É uma cidade crente. Ele falou para mim, quando eu andei lá, era mais fácil eu ver muçulmano do que britânico. Britânico é o povo de lá. Eu andava na rua, só via muçulmano. Aí dava hora, eles jogavam o tapete no chão e eu tava lá, rezando para eles lá. Não era pouco, era muito. Lá, a igreja que eles serviram, tinha um dos pastores que ele não podia aparecer em nenhuma publicação da igreja. Irmãos, estou de Londres. Londres é Inglaterra, não é um país perseguido. É um país normal, assim como o nosso. Mas o pastor não podia aparecer porque no trabalho dele, a maioria do pessoal era muçulmano. E ia pegar mal para ele se tivesse. Então ele tinha que se guardar a integridade física dele ali. E ele me contando essas histórias. Só que o povo lá, eles têm uma coisa muito forte que ele falou pra mim. Ele falou, tem muita coisa que é difícil, mas uma coisa que eles que eu fiquei admirado foi a comunhão deles. Porque eles não podem aparecer nas mídias, nas telas, mas sabe o que eles fazem? Muito café, na verdade muito chá, né? É muito chá, toda hora eles estão tomando chá junto. E quando um vai pra lá, todo mundo vai junto e eles estão sempre muito unidos. E aqui fica uma reflexão pra gente, irmãos. Se tornasse crime ser cristão hoje, eu ia continuar sendo cristão? Se fosse atrapalhar no meu trabalho, eu aparecer pregando, eu ia continuar pregando? Até onde nós verdadeiramente somos cristãos? Até onde verdadeiramente você vem no culto de domingo? Você vem no culto de domingo, glória a Deus, aleluia. Mas se um dia isso aqui fosse prejudicar o seu bolso, suas finanças, você continuaria vindo? Se isso aqui fosse prejudicar a sua reputação lá fora, você continuaria servindo ao Senhor? Quando nós começamos a fazer esse tipo de pergunta pra gente, irmão, nós vamos vendo que talvez nosso coração pode até estar fazendo coisas boas, mas talvez as motivações não estejam tão alinhadas. Porque as motivações importam muito. Então, como falamos agora a história de Saul. Saul, ele fez o sacrifício, aí quando Samuel chega, o Saul falou, ô Samuel, tudo bem? Ele já fez o trabalho. Samuel falou, o que você fez? Doido, não era para fazer isso. E foi naquele momento que Deus rejeitou Saul. E naquele momento, né, vai falar que o trono já foi tirado de Saul, por mais que Davi demorou anos até se tornar rei, mas foi nesse episódio. Aí vem a famosa frase também, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. Aí daí eu parafrasei para mim que eu falo, é melhor obedecer do que performar.
Porque às vezes eu quero mostrar que eu oro. E eu oro, meu Deus, como ora. Mas eu estou caminhando na obediência. É melhor ser aquele irmão que ninguém sabe, na dele, tranquilinho, mas uma pessoa que caminha na obediência. Do que uma pessoa que prega, que cuida de negócio, e faz aquilo, e vai para cima, vai para baixo, e no final não está obedecendo. É melhor obedecer do que performar, irmãos. E Saul fez aquilo porque ele estava se importando mais com o que as pessoas iam pensar do que Deus pensa dele. Aí eu lembro da história de Davi, quando Davi trouxe a arca de volta para Israel. Ele entrou como lá? Dançando, não é verdade? Eu gosto de dançar, vocês gostam? Eu gosto. Com fraternização no final do ano, vamos dançar. Quem vai dançar? Quem já se inscreveu para a confraternização? Quem não se inscreveu ainda? Quem não se inscreveu? Vamos se inscrever, moço, por favor. Vai ser muito legal. E Davi entrou dançando ali no pátio. Aí a Mical fez o quê? Desprezou ele. Lembra? Mical era filha de quem? Saul. A escola dela era outra. A escola dela era o quê? Se importa com o que as pessoas pensam. Porque Saul era assim. Então, esse é o jeito de rei se comportar? E Saul, não, eu não estou nem ligando. Eu estou feliz porque a arca está de volta. Eu estou feliz porque a arca está de volta. O que estão pensando de mim, eu não estou ligando. Mical, ela pensava diferente porque o pai dela pensava diferente. Irmãos, é a pergunta que... Esse aqui, na verdade, eu lembro muito do meu pai desde 2012 falando isso. Desde que falava, eu me importo com o que Deus pensa de mim. Ficou gravado na minha cabeça em 2012, desde logo ele falando sempre. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Isso quer dizer que o que os irmãos pensam de nós não é importante? É importante, irmão. Só que não é mais importante do que Deus pensa. O que Deus pensa é mais importante. Tá certo? Então entendemos, irmãos, o que é a obediência performática. Nós entendemos que isso não é pra gente. Essa obediência só de performance, essa obediência só de aparência. Mas já entendemos que o Espírito Santo quer nos ajudar a obedecer de todo o coração ao Senhor, com a motivação correta, com a motivação de realmente agradar Jesus. É acordar de manhã e Jesus, como eu posso te agradar hoje? Jesus, como eu posso fazer sua vontade hoje? Só que, e quando o problema não é não obedecer, mas quando o problema é não estar ouvindo, você pode falar isso para mim: Gui, mas eu tenho vontade de obedecer. Eu tenho vontade, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não estou ouvindo. Aí, irmãos, primeiramente, as Escrituras são a nossa primeira base. Quer ouvir a voz de Deus? É a Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir a voz audível. Lê em voz alta a Bíblia. Eu pensei que ia ser mais engraçado. Você quer ouvir a voz de Deus? Palavra, irmãos. Só que a verdade é que existem coisas mais específicas que não vai estar aqui mesmo. Que faculdade eu faço? Né? Com quem eu caso? Estou com uma proposta de emprego. Vou ou não vou? Não é verdade? Abro mão aqui desse emprego, vou empreender. Faço ou não faço? Esse tipo de pergunta, vamos encontrar conselhos nas Escrituras para a gente poder fazer. As coisas específicas realmente não dá. E aí, por isso que é importante a gente aprender a ouvir a voz do Senhor, irmãos. E se escuta um negócio, não tem como você terceirizar ouvir o Senhor. Não tem como você terceirizar a intimidade com o Senhor. Não tem como você, preciso tomar uma decisão importante. Você pode se aconselhar com seus líderes, mas você não pode depender deles para tomar suas decisões importantes. Eles não são mais mediadores entre você e Deus. Sério que Jesus ele se sacrificou. Ele rasgou o véu para que você pudesse ter acesso livre ao Pai. Aí você não aproveita disso, irmão? Só que eu entendo, sabe por quê? Porque realmente é trabalhoso. É trabalhoso você ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu já ouvi muito assim: Deus, você é meio lerdo, tem que gritar comigo para entender, né? Só que, irmãos, Deus não grita, Deus sussurra. E sabe por que sussurra? Porque você só pode ouvir o sussurro quando você está perto. E é esse o lugar que Deus deseja que você esteja perto.
Deus, mas grita comigo, Deus, eu sou... Não, Deus, Ele vai estar sussurrando. Ele vai estar sussurrando. Ele vai querer que você se aproxime dele. E nem o pastor vai se aproximar para você, nem o seu irmão, é você que tem que se aproximar. Por isso que é tão trabalho, isso dá trabalho. Sabe, lembra quando Deus queria se apresentar para o povo queria conhecer Deus, Deus falou, gosto, vou me apresentar. Aí quando, lá em Êxodo, tá? Contextualizando, aí veio trovão, tempestade, fogo. Aí o povo falou, meu Deus, eu não quero conhecer Deus não. Eu não quero não, Moisés, vai você lá e sobe lá. Lembra da música, me tira o medo que me faz Moisés, suba no meu lugar. É isso, é assim que a gente vive. Porque dá medo, porque a gente não tem mais controle. Quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, é um caminho, irmãos, é como vai falar também na Bíblia, daquela passagem que a água bate na canela, vai subindo, e quando você vê, você já perdeu o controle. Aí sabe o que a gente faz? A gente fala assim, é verdade, eu gosto do controle, eu vou até onde eu posso ir para não manchar minha reputação na igreja. Lembra da obediência performática? Eu não quero. Quem nunca ouviu isso? Você é fanático demais. Quando você está naquele primeiro amor. Nossa, mas está fanático demais. Tudo é orar, tudo é não sei o quê. Você está muito fanático. Aí você vai ficando, nossa, é verdade, né? Deixa eu tacar água na canela. Porque aí eu não estou com água ainda, né? Aí eu estou na igreja. Mas ainda eu tenho controle das coisas. Irmãos, nesse lugar que Deus tem pra gente, Deus ele tem esse desejo de se relacionar com a gente. Ele tem esse desejo de intimidade. Agora entenda um negócio. Intimidade não se pede. Intimidade se constrói. Não tem como eu chegar, né? Assim, por exemplo, chego pro pastor José Edson. O cara diz a gente, eu chamo de irmão Zé. Até às vezes eu fico assim, nossa, eu falei irmão Zé. Mas a gente está construindo o nosso relacionamento. Eu nunca vi irmão Zé na vida. Eu já chego falando, eu quero ser íntimo seu, eu quero ser seu amigo. Então, pode ser uma pessoa gentil e até falar, tudo bem, varão, vamos conversar, varão. Vamos se conhecer. Mas eu vou me tornar íntimo só porque eu pedi? Não, nós temos que comer 1 quilo de sal junto. Ou um whey também, né? Tomar um pouquinho de negócio, né? Whey. Agora, com o Espírito Santo a gente acha que é assim. Nós vamos separar um dia que eu estou aleluiado. Aí agora eu falo, não, eu quero ser mais íntimo. Aí a gente acha que depois dessa oração, aí agora eu estou íntimo. Não, se constrói. Você está aqui hoje, na presença, esteja na presença amanhã de novo. Aí depois de novo. Aí depois de novo. Aí depois de novo. É assim, a intimidade, ela vai se construindo diariamente. Como você se tornou íntimo? Provavelmente quem está sentado perto de você tem um nível de intimidade. Não é verdade? Quando começou? Talvez a gente nem lembra. Quando a gente começa, tipo assim, qual foi o dia que nós viramos amigo? Talvez não nos lembramos. A gente estava convivendo, e um dia nós viramos amigo e nós não sabemos. Não é verdade? O Espírito Santo é desse modo. A gente está vivendo dia após dia. E quando vemos, nós estamos ali, nós não conseguimos mais fazer aquele negócio errado. Porque a gente sabe, você não gosta disso. Aí você está começando a ver que o irmão está faltando faz 2 domingos. Aí você não consegue mais fazer vista grossa. Você fala, meu Deus, será que o irmão está bem? Aí você manda um WhatsApp para ele, marca um cafezinho com ele. As coisas começam a te incomodar. Porque você está começando a desenvolver intimidade com ele. Agora, o que dói no coração dele vai começar a doer no seu coração. E aquilo que agrada o coração dele vai começar a trazer prazer para o seu coração também, meu irmão. Amém? E porque é muito urgente aprendermos a ouvir a voz do Senhor. Porque nós entendemos que para obedecer nós precisamos ouvir o que obedecer. E é muito urgente, porque assim, não existe acaso. Não temos como a gente acreditar no acaso. Quando eu acredito no acaso, eu posso assim, não tem um jeito certo de viver. O acaso é o quê? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. O acaso eu não tenho destino, o acaso eu não tenho caminho. Então qualquer coisa vai me servir. Só que sabe uma coisa que tem no acaso? Que
conforta muitas pessoas, não tem prestação de conta. Ué, não é verdade? Não tem um lugar certo para eu chegar, então qualquer coisa que eu chegar, o que vai importar é a minha obediência pragmática, é como eu me comportei nessa jornada. Onde eu cheguei, por onde eu fui, não importa muito. Se eu fui obediente aqui, agora sabe qual é o negócio? Com Deus não existe acaso, com Deus existe propósito. Irmãos, você já tem consciência que o Senhor, Ele tem planos para a sua vida? Você tem consciência que pessoas dependem de você ser obediente para elas conhecerem a Cristo? Imagina se hoje nós estamos aqui, o pastor José, o pastor Ivanildo, eles ouviram o Senhor para poder fundar essa igreja. Quem foi abençoado pela Oliveira desde a fundação? Quem foi abençoado? Meu Deus, imagina se eles não tivessem os ouvidos sensíveis para ouvir a obediência. Talvez você poderia também? Poderia. Mas talvez você não seja abençoado dessa maneira. Então, você entende que a sua obediência é bênção para outras pessoas? Você viu como é importante você ter que ouvir a voz do Senhor? Agora, quando eu entendo que existe propósito, existe prestação de conta. E é por isso que as pessoas elas não se importam muito em descobrir o propósito que Deus quer, sabe? Porque se eu descobrir o que Deus quer, eu vou saber que eu estou errado às vezes. Eu não quero prestar conta. Se eu entendo o que Deus quer, as mesas que eu sento vai importar muito agora. Se eu entendo o que Deus quer para a minha vida, as pessoas que eu me aproximo ou deixo, ou me desaproximo, vai importar muito. Porque no final de tudo isso, irmãos, eu preciso prestar contas. Só que a grande verdade é que prestar contas a gente não quer isso. Porque a gente não se compromete às vezes na igreja com o ministério. Porque vão ficar pegando no meu pé. Não é verdade? Fala a verdade. Ah, não, só eu que sou assim às vezes, né? Só eu que penso nesse negócio, né? Vocês são bem crentes. Por que às vezes não se compromete mais? Porque quanto mais eu me comprometo, mais eu tenho que prestar conta. É mais confortável a gente viver aqui, no nosso mundinho. Eu vou no domingo. Se eu não estiver muito bem aquele domingo, eu vou faltar. Ninguém vai ligar. E se me mandarem mensagem, eu não devo nada para ninguém. Não é verdade? Agora, quando a gente entende que nós estamos construindo algo para o Senhor, irmãos, aí nós vamos ter que aprender que existe prestação de conta. E não é para o pastor Vanito, para o pastor José, é para o Senhor. Nós estamos em 2025. Irmãos, eu não sei qual é a percepção do tempo de vocês, mas eu olho assim, meu Deus, já acabou o ano. E eu, graças a Deus, aproveitei cada dia desse ano. Estou muito feliz. Estou terminando o seminário lá, meu pai foi lá, a formatura ainda vai ser daqui umas 3 semanas. Aproveitei cada dia daquele seminário, aproveitando cada dia tudo que eu estou fazendo, porque os dias, irmãos, estão passando. Aí você está vivendo, nós estamos vivendo como se tudo, não, mas sempre vai dar tempo, né? Vai dar tempo. Não faço hoje, não, mas daqui eu não faço. Não, mas, irmãos, se Deus, de alguma maneira, está inquietando seu coração para algo, recomendo fortemente você se atentar a isso. Talvez você olhe para alguma coisa aqui em Oliveira e, nossa, isso me incomoda um pouco. Irmão, você agora pensar, talvez seja Deus te levantando para resolver isso? Ah, mas não quero resolver não. Dor de cabeça, não é verdade? Mas é desse jeito que acontece, irmãos. Sabe por quê? É igual a gente que é músico, a gente repara nas notas aqui. Se isso é uma nota que não repara, porque é da nossa área. Tem irmão que vê as coisas, nem repara nada. Tem nota, uma coisinha sai errada, tem irmão que nem percebe. Por quê? Não é da... O irmão não está habituado com aquilo. Agora, se o irmão começa a perceber alguma coisa, talvez seja o Espírito Santo te comandando. Vai lá, fala com seus pastores, se compromete em ajudar nisso. Vocês estão felizes ainda, irmãos? Agora fica de pé para parecer que está acabando. Vou ficar de pé, irmãos. Está acabando mesmo. Irmãos, o meu desejo é que a gente aprenda a obedecer o Senhor de todo o nosso coração. O meu desejo é que essa mensagem, de alguma maneira, que entre em nossos corações e que a gente não viva uma obediência performática, sabe, irmãos? De verdade. Eu não estou interessado
parecer crente. Nossa, olha, de verdade, irmão, sabe o que importa mesmo? É você ser crente de verdade. É você realmente estar vivendo o cristianismo, estar vivendo a vida de Jesus. Sabe, na primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte: se você diz estar em Jesus, viva como ele viveu. Aí você pode me falar: nossa, mas isso é uma coisa impossível. Irmãos, se o João falou que dá, eu acredito no irmão. Para mim é impossível mesmo. Mas João falou: viva como ele viveu. Eu prefiro acreditar na minha limitação do que o apóstolo me ensinou. Eu vou, até o final dos meus dias, eu vou tentar ser como Jesus. Entendeu? Caindo, levantando, mas eu vou continuar, irmãos. E para encerrar, eu queria ler um trecho de Êxodo 21, não precisa nem abrir, só quero ler para vocês. Êxodo 21 é uma lei sobre escravos. E ali, Moisés está falando como que funciona a parte de escravos. Os escravos dessa época é um pouco diferente, é diferente do tipo de escravo que a gente conhece. Era literalmente trabalhadores, entende? Não era uma coisa torturenta. Realmente, certamente tinha algumas coisas do lado, mas o tipo de escravo que é aqui do povo de Israel era uma coisa mais de trabalhadores. E depois de certo tempo trabalhado, os escravos poderiam ser libertos. Só que tinha uma lei que eu vou ler aqui agora, irmão. E fala o seguinte, esse é o capítulo 21, verso 5 e 6, mas eu vou ler o 4 também, 21, 4. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Agora, se o escravo disser que ama a sua esposa e os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará a um lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta e no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. E ele será o seu escravo por toda a vida. Irmão, sabe uma característica desse escravo? Esse escravo, ele é propriedade do dono. E esse escravo não tem vontade própria. Só que aqui vai me falar que tem a possibilidade do escravo amar tanto o Senhor que ele fala assim: Senhor, eu não quero ser livre, eu quero continuar com você. Senhor, deu meus dias para ser livre, mas eu quero continuar com a minha família te servindo, eu quero ser sua propriedade. Deixa eu te falar uma coisa: quem aceitou Jesus como Senhor? Ele é o nosso Salvador, mas sabe uma coisa que Ele é também? Ele é o nosso Senhor. E que hoje a gente se encontre com orelhas furadas. Que simboliza orelhas furadas? Senhor, eu sei que eu posso ser livre e viver do jeito que eu quero, mas eu escolho não ter minha liberdade. Senhor, eu escolho ser sua propriedade. Senhor, eu escolho não ter domínio sobre minhas vontades, mas eu quero viver a sua vontade. E meu irmão, talvez seja algo que você pode falar: mas para mim parece muito difícil viver a vontade do Senhor. Para mim parece muito difícil, Guilherme, viver todos os meus dias. Você não me conhece, eu sou muito falho. Guilherme, eu sou muito pecador, você não me conhece, mas Jesus te conhece. E o sangue de Jesus, ele é poderoso, meu amado, para de uma vez por todas te salvar, te remir e te ensinar a caminhar nos caminhos dele. O sangue de Jesus, ele é poderoso não só para salvar você na era vindoura, mas o sangue dele também é o que te ensina a viver em obediência desde já. E essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Feche seus olhos, irmãos. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa mensagem. Espírito Santo, nós te agradecemos por ter falado conosco mais uma vez. Espírito Santo, nos ensine a ser como esse escravo, nos ensine a ser como ele, com orelhas furadas, para que a gente não tenha a nossa liberdade, mas que a gente para sempre seja propriedade exclusiva de Jesus. Espírito Santo, nos ensine a caminhar em santidade cada dia. E por mais que alguns dias vai parecer impossível, difícil, mas nós temos o nosso autor e consumador da fé, Pai, que é Jesus. É nele que a nossa fé começa, é ele que aperfeiçoa a nossa fé, e é ele que vai concluir essa obra, Pai. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Jesus. Espírito Santo, nos ensine cada dia mais esses caminhos. Nos ensine, Pai, a ser esse filho como Jesus, Pai,
busca cada dia agradar ao Pai, e que a gente possa falar que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. É isso que nós oramos, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amor.
Ele é tudo.